Nesse vídeo eu vou te explicar como que você manifesta dinheiro ainda tendo bloqueios com relação ao dinheiro. Bloqueios, crenças limitantes, etc. Pode parecer estranho falar isso, né? Porque eu sou o cara do desbloqueio. Eu vendo desbloqueio. Como assim? Manifestar sem desbloquear? Sim. É possível, tá? Aqui eu não... É óbvio, né? Se você quiser algo, uma mudança de vida completa, é sim necessário um desbloqueio completo. Mas aqui eu vou te mostrar como que você começa a ver dinheiro, você vê resultados, mesmo antes de desbloquear. Perfeito? E para a gente chegar nisso, eu vou te explicar duas experiências reais, pessoais minhas. Depois eu vou te explicar dois princípios. Por que que isso realmente acontece, como que isso funciona. E no final eu vou te apresentar uma ferramenta que eu desenvolvi para auxiliar você caso você tenha exatamente esse objetivo, ok? Bom, sem delongas, vamos lá. Dois exemplos reais. Eu sempre estou aqui com uma agenda aqui que eu anoto antes da gente, né, para não me perder aqui no meio da conversa. Aí eu coloquei aqui, ó, 25 mil em 16 dias. Essa foi a primeira experiência. Eu já até fiz um vídeo completo explicando isso aqui no canal. Se você quiser ver, você procura lá. Como eu manifestei 25 mil reais em 16 dias. Eu cito os exercícios, né, que eu aprendi e tal. E o que aconteceu ali? Então esse foi um exercício que eu aprendi em um livro chamado Peça e Será Atendido, né? Acredito que foi o segundo livro que eu li, né? Depois do Poder do Subconsciente, eu acho que foi esse livro, Peça e Será Atendido. E o que aconteceu? Aprendi esse exercício e comecei a fazer esse exercício. Nesse exercício, eu ia meio que gastando um dinheiro imaginário, sabe? Todos os dias eu tinha meio que colocar em uma conta bancária imaginária, aumentar R$ 1.000 um determinado valor, tá? Então, por exemplo, eu começava com 1.000, aí depois, segundo dia, 2.000, outro 3, outro 4, outro 5, e assim ia, tá? O objetivo desse exercício era exatamente fazer a minha mente se acostumar com valores maiores, tá? Nessa época eu recebia aí acho que uns R$ 2.500 por aí, tá? Por mês. Isso foi muito bom. E o que aconteceu? Com 16 dias que eu estava fazendo esse exercício, na época eu trabalhava como consultor para lojas virtuais, né, para e-commerce, lojas, né, que vendem pela internet e tal. E eu tinha uma cliente que ela precisava de um serviço específico e eu fui e fiz essa proposta para ela. Ela me solicitou o serviço e solicitou a proposta. E eu fiz a proposta para ela de 25 mil reais. Esse trabalho era para ser feito um período de 3 meses, né? Então, ia receber ali um pouco mais de 8 mil reais por mês neste trabalho. Lembrando, eu estava acostumado com 2.500, 2.500, 3 e assim vai. E ela aceitou. Ela aceitou de fato. Ou seja, eu manifestei. Foi a primeira manifestação grande assim que eu percebi. Só que o que aconteceu? Lá nesse vídeo eu detalho de forma mais completa, mas desses 25 eu só recebi 10. Os 25 eu só recebi 10. Por quê? Eu travei ele no meio do caminho. O meu nível de merecimento não estava alto o suficiente para receber aquilo. Eu não achava que merecia receber 8 mil reais por mês. Eu não sabia disso na época, né? Só vim saber depois. Tanto que eu fiquei puto na época com a pessoa que ela, por não me ter pago. Tipo assim, mas é óbvio que ela não ia pagar, eu não fiz tudo que precisava, né? Mas enfim. Então, essa foi a primeira experiência. Então, olha só o que eu estou dizendo. Eu manifestei, mas perdi uma boa parte. E aí a gente vai entender as lições em cima disso. A segunda experiência, eu coloquei aqui, Deus satisfaz. Para as pessoas que já me conhecem do meu outro canal, né? Esse canal ele é recente agora, né? Tem 1.000 e poucos inscritos. Eu tenho um outro canal chamado Fabrício Venâncio, que é o meu sobrenome. Aqui eu só coloquei Fabrício. Meu nome completo é Fabrício Venâncio, tá?
nome e sobrenome, né? Esse canal tem 330 mil inscritos. É um canal com mais de 9 anos, né? E uma das coisas que mais fez esse canal crescer foi uma reprogramação que eu coloquei lá, que o que mais era falado, né, na reprogramação é: Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Essa frase, essa afirmação não foi eu que inventei, mas eu posso dizer que foi eu que popularizei ela. A reprogramação, por exemplo, que eu tenho, onde eu falo isso, ela tem 900 e poucos mil visualizações. Tá? Essa afirmação ela é do livro do Joseph Murphy, um livro que é o 1001 Maneiras de Enriquecer. Joseph Murphy, mesmo autor do livro Poder do Subconsciente. Bom, essa frase, ela foi uma frase que me ajudou muito a manifestar dinheiro. Enquanto eu ainda tinha bloqueio. Mas quando eu repetia isso, a crença de que não ia me faltar nada entrou no meu subconsciente. E logo isso aconteceu. Aqui eu vou detalhar melhor como isso funciona, mas eu preciso primeiro validar isso aqui e mostrar para você que é real, né? Não é por mais que seja um título forte, não é aqui um clickbait, não. Existe sim uma forma. E essa aqui eu poderia citar outros exemplos, tá? Que aconteceu nessa época, eu cheio de bloqueio ainda, mas que conseguia fazer as coisas acontecer. Só que, vamos entender os princípios, né? O que acontecia aqui? Existem 2 princípios. E o primeiro é o princípio do sentimento. Você certamente já ouviu, se você não está conhecendo esse mundo sobre esse assunto aqui agora, você já tem um tempo que você estuda sobre isso, você já ouviu. Você precisa sentir. O sentimento é um segredo, etc. Eu tenho uma frase onde eu digo: aquilo que você está sentindo, você está pedindo. Então, sim, isso existe. Só que não é. Quando fala assim, pô, como é que eu preciso sentir que eu já tenho uma casa, que eu já tenho um emprego, sentir que eu já faço 100 mil por mês, sentir que... Não, isso não existe. Sentimento é sentimento. Sentimento é amor, é alegria, é paz. Isso são sentimentos. Então, a primeira coisa que você precisa, se você quer manifestar dinheiro, mesmo ainda tendo bloqueios, é ter um sentimento condizente com aquilo que você quer. O que é o sentimento condizente? Vou facilitar a sua vida aqui, tá? Na gigantesca maioria das vezes, o sentimento que você quer é paz. Paz. Então, mesmo se você ainda tem bloqueios sobre dinheiro, você tem crença, você sabe que precisa trabalhar elas, mas você pensa assim, cara, eu já preciso ver resultado quanto antes. A primeira coisa que você precisa é isso, se sentir em paz. Porque, e aí é uma das coisas, né, boa parte do que eu sei hoje vem dos estudos de Neville Goddard, especialmente, onde ele falava que é exatamente isso, né? Você sempre vai ter mais aquilo que você sente. O sentimento é como se fosse uma oração, né? Então, aquela pergunta, né? Como eu me sentiria caso tal coisa já tivesse acontecido? Eu já estou te dando a resposta, não precisa pensar. Não precisa você pensar, eu estou mastigando aqui para você. O sentimento é paz. É esse sentimento. Se você já tivesse o dinheiro para ter pago aquilo que você... ou para comprar aquilo... Qual que seria o sentimento? O sentimento seria esse aqui. Paz. Então, esse é o primeiro princípio. Essa é a primeira coisa que você precisa querer ter. Tá? E o segundo princípio aí a gente entra, e eu já fiz um outro vídeo explicando sobre isso, a diferença de sentimento e crença. Aí é outra coisa. A crença é: esse dinheiro que eu imagino
que eu quero, ele já chegou. O dinheiro que eu imagino, que eu quero, já chegou. Eu não estou mais buscando, eu não estou mais querendo atrair, eu já não estou mais me empenhando demasiadamente. Não, eu assumo que ele já é meu. Ele já está comigo, eu já agradeço por ele, etc. Então, não confunda essas duas coisas. Não é, o sentimento que o dinheiro já chegou. Não, o sentimento é paz. A crença é a crença de que o dinheiro já chegou. Então, quando eu te conto aquela minha experiência, né? A primeira aqui, dos 25 mil em 16 dias. Aconteceu a coisa? Cara, aconteceu. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Eu consegui convencer minha mente de que o dinheiro já tinha chegado. Mas qual que foi a merda? Eu tinha os bloqueios ainda e não sabia. E eu não resolvi. Logo, a coisa não aconteceu. Então, o que eu digo é: alcance isso aqui para você ver que isso aqui funciona, para você... Pô, eu já vi... Eu tô vendo que realmente eu consegui manifestar aqui. Ok, depois disso vai correndo resolver. Entende? Mesmo com bloqueios, faça isso daqui, a coisa vai acontecer. Aconteceu, vai correndo para resolver, senão vai perder. É isso. Vou te contar só uma outra história aqui relacionada a isso. Antes ainda de trabalhar com essa questão aí de consultoria, né, para e-commerce e tal, eu trabalhava instalando câmera de segurança e alarme, né? E era um negócio que dava um dinheiro bom. Na época, dava cerca de R$1.000 em um dia, entre a venda e a instalação, né? Estamos falando de, sei lá quantos anos atrás, 12, talvez. Hoje seria pelo menos R$2.000 em um dia de lucro. Só que se eu fizesse isso, eu não trabalhava mais, por exemplo. Se eu fiz isso na segunda-feira, terça-feira, ninguém me vê trabalhando. Por quê? Não tem serviço? Não. Porque eu não aceitava ganhar mais. Entende? Então, eu consegui, de alguma forma, manifestar de ganhar 2.000 por dia. Ou 1.000 na época, né? Como se fosse 2.000 hoje. Mas o bloqueio não deixou que aquilo permanecesse. E isso é uma grande evidência de bloqueio. Se você faz dinheiro, mas não consegue fazer ele permanecer, é claríssimo. Claríssimo. Né? Porque tem pessoas que não têm capacidade de fazer dinheiro. E tudo bem. Né? Mas tem pessoas que fazem, que já ganha mais que a maioria, mas mesmo assim vive na pitimba. Né? Se é o seu caso, é uma evidência clara de bloqueio. Mas, como o nosso foco aqui não é falar de desbloqueio completo, não é disso, é falar de como você faz tendo bloqueio ainda, está aqui, estando em paz e colocando no seu subconsciente que o dinheiro já chegou. Bom, como que você consegue isso? Você pode conseguir de várias formas usando afirmações, afirmações, a técnica que você preferir. Eu desenvolvi uma ferramenta, né? Eu desenvolvi uma ferramenta para auxiliar nesse sentido. Eita que sim. Vou ver se é esse apagador. Não. O outro tá aqui. Não, é a caneta que tá forte demais mesmo. Essa caneta é nova porque meu filho deixou, ele tava brincando aqui. Aí ele deixou aberta a outra, secou. Essa aqui eu comprei hoje, então tá muito forte ainda. Beleza, depois eu apago melhor. Mas vamos lá. Eu criei um produto e o nome dele é um nome, né? Ele se chama Ativador de Dinheiro Inesperado.
qual que é a ideia, qual que é a minha proposta com esse produto? É de fato ajudar você e fazer isso aqui de forma automática. É eu instalar essas duas crenças no seu subconsciente. Eu instalar paz e instalar que o dinheiro já chegou. O objetivo é esse. E eu coloquei até um prazo para isso, que é de até 30 dias. Tá? A proposta é fazer isso acontecer e você ver isso acontecendo de forma rápida. Então, o funcionamento, é exatamente o funcionamento que eu estou te dizendo aqui. É um áudio de hipnose, onde tem ali afirmações, que são afirmações em formato de pergunta, afirmações, tem histórias que o subconsciente entende. Por exemplo, eu faço lá uma analogia da ponte, que é onde você está em um estado, você atravessa uma ponte, você entra em um outro estado. É uma linguagem hipnótica, é uma linguagem que o subconsciente entende. Mas enfim, esse áudio ele vai instalar em você paz, porque ele vai perguntar: por que você está tão em paz agora? Por que agora você tem absoluta confiança que tudo já está resolvido? E coisas desse tipo. Com relação ao dinheiro, ele vai falar: olha, agora que o dinheiro já chegou, né? O que você vai fazer? Agora que isso já não é mais o problema. Entende? Então a gente vai trabalhar especificamente essas duas coisas. A gente vai trabalhar um desbloqueio completo? Não, para isso eu tenho um outro método, que é o método subliminar, é outra história. Tá? Aqui eu quero e preciso ver movimento rápido, Fabrício. Esse é o produto. Ok? Falando de valores, esse aqui é o valor que eu estipulei que ele será, né? Esse aqui é o valor dele até o final desse mês de março. Apenas R$ 67,00. Se você precisar, você pode até dividir esse valor. Acho que dá para dividir 12 de 6 e alguma coisa. Bizarro, tá? No cartão, né? Ou à vista esse valor. Isso até o dia 31 de março. E aí depois coloco no valor normal que eu já tinha imaginado mesmo. E para ficar uma coisa para você não ter dúvidas, né? Normalmente esses produtos eles dão, né? A gente é obrigado a dar uma garantia aqui de 7 dias. Eu resolvi colocar aqui a garantia de 30 dias, né? Porque se eu estou falando para você que as coisas vão acontecer em até 30, eu preciso te dar pelo menos esse tempo, né? E caso nada aconteça, o que eu duvido e muito, mas caso isso aconteça, você tem esse prazo aqui para pedir o reembolso, ok? Então, se você quer uma ajuda, se você quer que eu faça isso por você, em vez de você ter que ficar fazendo, não, eu já fiz, tá pronto, basta você colocar no ouvido. O único trabalho que você precisa é esse. As mudanças vão acontecer, essas crenças vão entrar no seu subconsciente e você vai ver isso acontecendo. Tem um link aqui abaixo para você conferir, tem escrito isso aqui que eu te falei e adquirir, caso tenha feito sentido aqui para você. Beleza? O vídeo como um todo fez sentido? Deixa aqui um comentário, gosto muito de saber o que você pensa sobre as nossas conversas aqui. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e a gente se vê em um próximo vídeo.